aqui em Mais no Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. E hoje vamos falar a respeito da síndrome de Down, a pedido de um de nossos amigos que nos acompanham. O que é a síndrome de Down ou a trissomia do 21? Bom, a síndrome de Down ou trissomia do 21 é uma alteração genética caracterizada pela presença adicional de um cromossomo 21 nas células do nosso corpo. A síndrome de Down é a causa mais comum de déficit intelectual e a incidência é alta, é aproximadamente uma criança com Down para cada 800 crianças nascidas normais. Segundo alguns estudos, a maioria das crianças afetadas apresentam um QI médio de 50, ou seja, tem uma deficiência intelectual moderada. E como que acontece a síndrome de Down? Para entender como a síndrome de Down ocorre, a gente precisa entender um pouquinho sobre a estrutura e a função dos cromossomos humanos. O corpo humano ele é feito de células e todas as células contêm cromossomos que estão dentro do seu núcleo. Os cromossomos são estruturas que transmitem toda a nossa informação genética, por exemplo, a nossa altura, a cor dos nossos olhos, a cor do cabelo, a predisposição para alguma doença, etc. Tudo está dentro desses cromossomos e cada célula nossa tem 46 cromossomos. Nossas células reprodutivas, o óvulo que vem da mãe e o espermatozoide que vem do pai, cada um deles tem 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, ou seja, a junção do espermatozoide com o óvulo, você tem o ovo fertilizado e aí 46 cromossomos, 23 da mãe, 23 do pai. E dará origem ao novo bebê, que terá então os 46 cromossomos em cada uma de suas células. Metade herdado do pai, metade herdado da mãe. Na síndrome de Down, nós temos um erro nessa divisão celular que resulta na presença adicional de um terceiro cromossomo do par 21 nessas células. Então, essas crianças terão 46 cromossomas mais um cromossoma extra 21, por isso chamado trissomia do cromossoma 21. Assim, o ovo fertilizado dará origem a um indivíduo com 47 cromossomos em cada uma de suas células. A realização do cariótipo é fundamental para confirmar o diagnóstico e esclarecer o mecanismo genético de origem. Mas como é o bebê com síndrome de Down? O bebê com síndrome de Down é como qualquer outro bebê. Ele vai precisar da atenção dos pais como qualquer outro bebê. Ele vai ocupar 100% do tempo como qualquer outro bebê. Vai mamar, dormir, chorar, vai fazer vocês pais trocarem inúmeras fraldas. E apesar de ter características físicas comuns à síndrome, ele também vai parecer com vocês, pais. Vai parecer com os irmãos e com os outros membros da sua família. O bebê com síndrome de Down, ele sempre tem problemas de saúde? Veja, o cromossomo 21 a mais nas células do bebê, ele é o responsável por todas as características que normalmente a gente observa. Geralmente, o diagnóstico é suspeitado a partir dessas manifestações clínicas ao nascer. Como, por exemplo, a face é um pouco mais achatada, você tem uma prega semesca na mão, uma prega única na mão, as mãozinhas são pequenas, o cabelo é mais fino, há uma hipotonia intensa, os bebês são muito molinhos. Inclusive, alguns têm refluxo gastroesofágico por muito tempo, por uma hipotonia interna dos músculos, facilitando a volta do alimento que está no estômago para a boca. E o perigo é a aspiração com pneumonias de repetição. Geralmente, essas crianças vão ter pregas epicânticas, que estão aqui na frente, nos olhinhos. Fissuras palpebrais oblíquas, parecendo aqueles olhinhos de japoneses, de asiáticos. Occipito achatado, essa cabeça aqui, a parte de trás é achatada. Uma macroglossia, uma língua grande. Ausência de reflexo de Moro no período neonatal. O espaço aumentado entre o primeiro e o quinto dedos do pé. O quinto dedo das mãos é um pouquinho mais tortinho. Podem ter cardiopatia congênita, como defeitos dos coxins endocárdicos e comunicação interventricular. Pode haver predisposição à instabilidade atlantoaxial, levando a questões ortopédicas na coluna, por isso que aos 2 anos essas crianças devem fazer raio-x para que a gente tenha certeza que essa coluna está bem certinha, bem posicionada e assim possa haver liberação tanto para a ecoterapia como para movimentos mais amplos, como cambalhotas.
Pode haver malformações cardíacas, malformações gastrointestinais, problemas no quadril. Ao nascer, o pediatra deve observar se tem essa luxação no quadril. Doenças da tireoide podem acontecer. Deve-se sempre fazer o teste do pezinho ao nascer e, após o primeiro ano de vida, anualmente checar o hormônio da tireoide através de exames de sangue. Problemas de visão e audição podem acontecer. São mais frequentes os problemas pelo formato do ouvido, a maior predisposição em desenvolver a otite média, a infecção do ouvido. A otite geralmente não é grave, mas precisa de acompanhamento clínico do pediatra, que vai indicar o melhor tratamento, porque naqueles casos que reincidem, que ocorrem muitas vezes, pode acarretar prejuízo na aquisição da linguagem e da fala. A dentição da síndrome de Down é mais frágil, o esmalte dentário é mais frágil. Por isso, vocês precisam levar essas crianças com mais frequência ao dentista. Isso não quer dizer que toda criança com síndrome de Down vai ter todas essas alterações, mas são condições que deverão ser avaliadas pelo pediatra para que ocorra um diagnóstico precoce e possibilidade de tratamento adequado. O déficit cognitivo e a hipotonia, ou seja, o bebê que é mais molinho, eles são observados em todos os indivíduos com síndrome de Down e podem apresentar alguma variabilidade na intensidade. Como eu ressaltei no começo, a maioria das crianças tem um QI médio de 50, ou seja, eles têm um déficit intelectual moderado, mas pode ter uma variabilidade desde um déficit intelectual leve até casos mais graves. E como é que eu devo cuidar do meu bebê? O seu bebê com síndrome de Down, ele precisa dos mesmos cuidados dispensados aos bebês sem síndrome de Down. O pediatra poderá dar a vocês as informações iniciais necessárias e se há necessidade de avaliação por algum médico especialista. O aleitamento materno é tão importante como para qualquer outra criança. Geralmente é necessário, ainda no berçário, a realização de exames para o diagnóstico de eventuais patologias comuns. Então, se faz o ecocardiograma para ver o coração, exames de visão e audição, exames da tireoide, que são aqueles que a gente mais pede. Também é importante que o bebê inicie um programa de estimulação precoce para otimizar o seu desenvolvimento. Geralmente, os profissionais envolvidos nesse programa são fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Mas não se apressem. O que seu bebê mais precisa nesse momento é o aconchego do seu colo e a companhia dos pais e familiares. Quais são os cuidados quanto à alimentação? Uma característica importante dos bebês com síndrome de Down é a hipotonia muscular. Isso significa que esses bebês apresentam uma musculatura mais flácida, mais fraca, mais molinha. E por esse motivo eles precisam de estímulo adequado logo ao nascer e assim que tiverem alta já devem buscar a fisioterapia. O aleitamento materno é fundamental para esses bebês, não só por suas propriedades nutricionais, mas também pelo trabalho muscular exercido no recém-nascido, que vai ajudar a melhorar o tônus muscular dos lábios, da boca e da língua, importante para o desenvolvimento da arcada dentária e, posteriormente, o desenvolvimento da linguagem. Além disso, a proteção obtida pelos anticorpos que vêm do leite materno vai diminuir o risco das frequentes infecções respiratórias que são comuns nas crianças dessa síndrome. O acompanhamento nutricional pode melhorar a qualidade de vida das crianças com síndrome de Down e participar na prevenção de agravos à saúde devido às patologias associadas a essa síndrome. E como é que eu posso estimular o meu bebê? A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se moldar, de se reestruturar frente a estímulos e experiências, sendo mais intensa nos primeiros 2 anos de vida. Então, quanto menor a criança, maior a possibilidade de novas conexões cerebrais com a intervenção precoce, possibilitando então a melhora máxima, podendo então explorar ao máximo o potencial dessa criança. A síndrome de Down se caracteriza por um atraso no desenvolvimento das funções motoras. O bebê é molinho, o tônus muscular, ele é muito mole, muito frouxo, ele é menos ativo, mas isso diminui com o tempo e a criança vai conquistando, embora mais tarde do que as outras, as diversas fases do desenvolvimento. Nos primeiros meses de vida, principalmente no primeiro semestre, a atuação da fisioterapia se refere à estimulação precoce em virtude da necessidade de iniciá-la nesse período. Essa intervenção ocorre com orientação aos pais sobre
Como proceder com a criança em casa nas mudanças de postura, o correto posicionamento no colo, na cama, como direcionar os estímulos sensoriais e motores para favorecer o desenvolvimento das habilidades desse bebê. As crianças que estão engajadas em programas de intervenção precoce e intervenção duradoura mostra uma melhora muito importante no desenvolvimento neuromotor. Exercícios específicos praticados regularmente ajudam no desenvolvimento da criança com Down, porém, deve ser realizado sempre com orientação e supervisão do fisioterapeuta. Como a terapia ocupacional pode ajudar no desenvolvimento do meu bebê com Down? A atuação da terapia ocupacional se inicia já nos primeiros meses de vida e se dará ao longo do desenvolvimento do seu filho, buscando integrar as atividades cognitivas e sensoriais, como visão, audição, tato e olfato, as motoras. Então, você vai ajudar a reunir essas atividades sensoriais, cognitivas, junto às motoras. O enfoque da estimulação precoce é através do brincar. Em outras palavras, sabe-se que a capacidade de brincar da criança é de grande importância na infância. E é através dessa capacidade que a criança vai poder experimentar diferentes formas de conhecer o mundo, potencializando o seu desenvolvimento. Ao longo do desenvolvimento, busca-se promover a independência nas atividades de autocuidados, como se alimentar, como tomar banho, trocar de roupa de maneira independente e facilitar o desempenho nas atividades escolares. Nessa fase, é de especial importância os aspectos motores finos, como segurar um lápis, abotoar uma camisa, abrir potes com tampa, brincar com massinha de modelar, utilizar tesoura. O terapeuta ocupacional vai trabalhar em conjunto com os pais e demais cuidadores e os outros profissionais como parceiros na possibilidade de manusear, cuidar e estimular adequadamente e ao máximo o potencial dessa criança. E por que meu filho precisa de fono? A intervenção fonoaudiológica precoce era sugerida para que a orientação seja correta quanto à técnica de amamentação, sobre sucção na mamadeira, se necessário, às vezes não dá para dar o peito, estimular a musculatura orofacial durante as funções de sucção, deglutição e mastigação, garantindo adequado posicionamento, movimento e função dos lábios, língua e bochecha. Há associação grande entre a estimulação dessas funções e a aquisição do desenvolvimento da fala, porque os músculos utilizados para sugar e deglutir são os mesmos músculos que a gente usa para falar. Desde o nascimento, são necessárias consultas periódicas para garantir o correto funcionamento da sucção, para a estimulação dessa musculatura orofacial, para a orientação da introdução das demais consistências alimentares gradualmente, e para iniciar a orientação específica para o desenvolvimento da fala e da linguagem posteriormente. Em alguns casos, os bebês com síndrome de Down podem responder menos aos sons e, consequentemente, pode vocalizar menos. Normalmente, compreendem mais do que são capazes de expressar. No desenvolvimento da fala, podem apresentar trocas, falar errado, que são ocasionadas por dificuldade na discriminação auditiva e por fraqueza na musculatura do rosto. Às vezes, precisam de mais estímulos para desenvolver a linguagem e também de um apoio pedagógico. Conhecer o desenvolvimento do seu filho com um acompanhamento fonoaudiológico permite a estimulação precoce e específica, valorizando o potencial de cada criança e auxiliando no processo do desenvolvimento. Além disso, o fonoaudiólogo também realiza o acompanhamento do desenvolvimento da audição, com o objetivo do diagnóstico precoce de alterações auditivas. Inicialmente, o seu filho fará um exame conhecido como teste da orelhinha, que são emissões otoacústicas. Em alguns casos, pode ser necessária a complementação desse exame com a realização do potencial auditivo evocado do tronco encefálico. O que as crianças com síndrome de Down podem fazer? Bom, as crianças com síndrome de Down geralmente podem fazer a maioria das atividades que qualquer outra criança faz. Andar, falar, brincar, se vestir, usar o banheiro, ir à escola. Entretanto, ela geralmente consegue essas habilidades um pouquinho mais tarde do que as outras crianças. A idade exata em que essas etapas do desenvolvimento vão ser alcançadas não dá para ser previsto. Porém, programas de estimulação precoce iniciados já nos primeiros meses de vida contribuem bastante para que esses bebês atinjam o seu potencial individual o mais cedo possível. Lembrando que na escola, essas crianças vão necessitar de intervenções adaptadas às suas necessidades.
A você que nos assiste, mais uma vez, obrigada.